E para terminar, eu quero falar deste 10º grupo, grande grupo de mediunidade, né? E aí eu chamo de outras mediunidades. Sabe aquele diversos, outros, nenhuma das acima? Sabe quando a gente mistura um monte de coisa que sobrou e não se encaixa em lugar nenhum e a gente coloca, então, é nesse grupo que eu coloquei, tá? Eu quero começar falando da premonição. Por que eu falo da premonição nesse grupo de outras mediunidades? Porque a premonição, ela não é fala, ela não é escuta, ela não é visão, ela não é incorporação. A premonição é uma mediunidade de saber o que vai acontecer no futuro, mas ela se mistura com as outras. Então, por exemplo, eu posso ver o que vai acontecer no futuro. Então, é evidência com premonição. Eu posso sonhar com o que vai acontecer no futuro. Pode ser uma viagem astral com premonição, né? Eu posso psicografar uma mensagem do que vai acontecer no futuro, né? Profecias. Vai acontecer no futuro. Nostradamus. Premonição, psicografia com premonição. Eu posso desenhar o que eu estou vendo que vai acontecer no futuro, né? Então, pictopsicografia com premonição, né? E eu posso, de várias formas, eu posso desdobrar, ter um desdobramento mental e saber o que vai acontecer no futuro. Então, a premonição, né, ela acontece junto com outras mediunidades. Então, a gente vai falar de mediunidades mistas. O que são as mediunidades mistas? São aquelas que acontecem ao mesmo tempo. Não é só incorporar, não é só ver, não é só ouvir, não é só escrever, né? Então, por exemplo, psicografia do futuro, profecia, é uma mediunidade mista, porque eu tenho a psicografia, né? Eu tenho a psicografia e eu tenho a premonição. Por exemplo, você incorporar, né? E você falar em línguas, né? Você falar numa língua desconhecida, ou você incorpora e começa a falar russo. Você está falando de xenoglossia, falar russo, você não fala russo. E incorporação. O meu guia fala russo. Xenoglossia com incorporação. Tá? Então, assim, aqui foi só um exemplo, mas existem várias vezes em que a gente mistura, né? Várias, 1, 2, 3 mediunidades juntas acontecendo aqui agora. Eu estou vendo o espírito e eu estou ouvindo ele falando comigo. Porque a clarividência eu só vejo, mas se ele fala e eu ouço, eu tenho clarividência com clareaudiência, né? Então a gente está falando aí, né, das mediunidades mistas. Dentro desse grupo também eu coloco as mediunidades modernas, né? O que são mediunidades modernas? São aquelas, né, que Kardec não catalogou porque não existia naquela época. É algo que tem a ver com a nossa realidade. Por exemplo, transcomunicação. Espíritos se comunicando, se manifestando através da fala, através de imagens, na televisão, no rádio. No rádio não, né? Antigamente se fazia, você gravava com fita VHS a imagem de um canal e apareciam imagens lá. Tem filmes sobre isso, né? Acho que chama Visões do Além, sei lá como é que chama esse filme, né? Em que as mensagens eram passadas através da gravação. Então, como é que Kardec ia catalogar se não existia televisão, se não existia fita de VHS, se não existia fita cassete, né? E hoje a gente tem outro suporte, né? As mediunidades que acontecem através dos meios mais modernos. Estamos falando de rede social, estamos falando de internet, estamos falando de aplicativos. Sim, as mediunidades acontecem sim, através destes meios tecnológicos. Então, eu chamo isso de mediunidades modernas, tá bom? Então, acho que basicamente este grande grupo de outras se resume a essas 3, né? Premonição, mediunidades mistas e mediunidades modernas. E a gente termina aqui essa jornada de falar os tipos de mediunidade. Eu espero, né? Se você não assistiu os vídeos anteriores, assiste. A gente teve, esse aqui é o 12º episódio, foram 12 vídeos curtinhos falando dos diversos tipos de mediunidade.
Tem mais coisa para falar de mediunidade? Tem muito, mas muito mais coisa. Tem um universo para a gente falar. Mas claro, né? Hoje a gente, essa proposta dessa série Mediunidade era falar um pouquinho dos tipos de mediunidade para que você procure se encaixar. Olha, eu acho que eu tenho essa mediunidade, nossa, essa eu tenho, será que eu tenho essa? Eu tenho sintoma, eu tenho sinal, será que eu tenho? É para você se conhecer um pouquinho mais, mas é só um pouquinho, porque de verdade a gente só sabe quais as mediunidades que a gente tem treinando, observando, vivendo, exercitando. Por isso que existe desenvolvimento mediúnico. A maioria dos terreiros de Umbanda tem desenvolvimento mediúnico. Eu já dei 9 turmas de desenvolvimento mediúnico, estou abrindo a 10ª turma, são 10 anos de experiência com desenvolvimento mediúnico. E agora, neste mundo em que a gente está de pandemia, né, como existem mediunidades modernas, existem desenvolvimentos mediúnicos modernos. Então hoje eu tenho um curso de desenvolvimento mediúnico 100% online. Eu já dei a primeira turma, comecei a primeira turma em 2020, foi um grande sucesso, essa turma terminou agora, finalzinho do mês passado, a turma terminou com um grande sucesso, com grandes resultados. Então agora eu estou abrindo a 10ª turma de desenvolvimento mediúnico, mas só que ela é 100% online. Então, para você realmente saber se você incorpora, se você é clarividente, se o que você está achando é mediunidade, só vivendo, só exercitando. Então eu te convido para o curso de desenvolvimento mediúnico 100% online. Confere aqui todas as informações, www.fabianacarvalho.com.br/mediunidade, tá bom? Vai lá, tem todas as informações, mas o prazo era só até o dia 31 de maio. A gente prorrogou até 15 de junho, mas eu não vou prorrogar mais, tá bom? E a primeira aula via Zoom, ao vivo, com toda a turma, vai ser agora, segunda-feira, dia 7. Então corre para você não perder a primeira aula ao vivo, tá bom? É isso. Foi muito legal, muito obrigada para você que acompanhou desde o primeiro episódio, para você que está aqui comigo, ouvindo eu falar um pouquinho da minha experiência, não só das minhas mediunidades, mas das turmas de desenvolvimento mediúnico que eu já formei ao longo dos últimos 10 anos, tá bom? É isso, nos vemos então nos próximos vídeos falando de outras coisas, todas da Umbanda, falando da nossa amada Mãe Umbanda, tá bom? Um beijo grande, que Oxalá abençoe.